A live caiu, mas a gente voltou agora e continuando a administração dessa palavra. São dons. Deixa só as pessoas voltarem a se conectar. Vou esperar só alguns instantezinhos porque as pessoas se reconectam. Eu acho que eles conseguem usar o mesmo link, gente, anteriormente postado, tá? O mesmo link postado, ele continua sendo o mesmo link ativo. As pessoas estão voltando aí já e a gente vai continuar essa palavra. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas algumas pessoas voltando ainda, já dá para prosseguir. Eles foram dados à igreja até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade. Então, os dons ministeriais foram dados à igreja até que a gente se torne varão perfeito, até que a imagem de Jesus seja completamente impressa na sua vida, impressa na minha vida. Então eu defendo veementemente que os dons espirituais e os dons ministeriais e os dons do Senhor continuam servindo a igreja até que a imagem de Cristo seja refletida em cada um de nós. Amém? Então o primeiro ponto que eu quero que a gente entenda é que Deus estabeleceu alguns instrumentos para esse crescimento espiritual. Deus colocou sobre a igreja, não numa ação dominadora, mas numa ação servidora, numa ação funcional, numa ação daqueles que são colocados como que por últimos, como que escândalos para este mundo, como aqueles que se devem gastar e se deixar gastar pela causa de Cristo. Homens dados por Deus para servir a igreja. Amém? Nós podemos citar rapidamente os nossos pastores, o pastor Marcelo, o pastor Marcos, o pastor Almir, pastores de outras igrejas que têm servido a igreja com excelência. Eu poderia citar alguns pastores amigos meus que eu conheço na Videira, no Verbo da Vida, pastor Breno, pastor Roberto, e tantos outros pastores de Assembleia de Deus, Batista, de vários tipos de igrejas presbiterianas. São homens que foram dados à igreja para servir a igreja e nos ajudar a crescer espiritualmente. Então se você está sem igreja, se você não congrega, se você não participa de uma igreja fisicamente, eu quero desafiar você, procure a igreja. E eu vou dizer para você, não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia, no nome do Senhor Jesus. Procure a igreja mais próxima da palavra de Deus, uma igreja que esteja comprometida com a causa de Cristo, com a causa do Evangelho, para que você possa servir ao Senhor. Porque para você crescer espiritualmente, você precisa se permitir ser ministrado por esses homens que Deus deu à igreja como um presente para aperfeiçoá-la e levá-la ao crescimento espiritual. Amém? Rapidamente falando sobre esses dons, eu gosto de falar sobre esses dons usando a palma da mão: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A gente costuma dizer que o mestre é o dedo midinho porque é aquele que consegue ensinar com muita profundidade sobre coisas do Senhor. Ele consegue pegar um versículo simples e às vezes algo que parece estar encoberto para nós, que nós não percebemos muito bem. O mestre é aquele que consegue ensinar e descortinar verdades profundas do Evangelho. A gente costuma dizer que esse dedo representa o pastor, porque é aquele que foi chamado por Deus para, como é que eu posso dizer, como se fosse ter não só a sua esposa em casa, mas a igreja como sua esposa. Ele é aquele que é casado com a igreja, no sentido de ser chamado para cuidar e pastorear. O encargo de um pastor é realmente o apacentamento, o cuidado, o aconselhamento. São pessoas que têm esse coração de cuidado, de zelo, de apacentar, de abraçar, de buscar aqueles que estão afastados e trazer para perto. Amém? A gente costuma dizer que esse dedo maior de todos é o evangelista, porque é aquele que alcança as nações, é aquele que tem uma chama no coração pelo perdido, é aquele que não consegue, é aquele que, eu digo que se você botar um evangelista para pregar em um culto, onde tem um perdido, um ímpio, uma pessoa que não conhece Jesus, e 99 crentes, ele vai pregar para esse perdido, porque o coração dele anseia por salvação daquele que está perdido. Então ele tem uma palavra direcionada ao perdido.
E a gente costuma dizer que esse é o dedo que representa o profeta, porque é aquele que aponta o dedo em nossa cara e diz assim, diz o Senhor. É aquele que confronta o nosso pecado, é aquele que fala da parte de Deus e não somente coisas boas, mas é aquele que fala da parte do Senhor. Arrependa-se e creia no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus, amém? E a gente costuma dizer que esse é o apóstolo, porque é aquele que consegue tocar em todas as dimensões ministeriais, não quando ele quer, mas quando o Senhor o permite e o Senhor assim exige dele. Ele é basicamente um missionário moderno. É aquele que é enviado à obra para abrir novas frentes de trabalho, para fazer missões. E enquanto faz missão, ele é um evangelista, ele pastoreia, ele é um profeta de Deus, ele traz edificação, ele se torna ali um mestre, fazendo discípulos, ensinando a palavra de Deus de acordo com a necessidade do ambiente. Então esses são os 5 ministérios, ou dons ministeriais, ou presentes de Deus dados à igreja, para que nós possamos crescer espiritualmente, amém? Então se você está sem igreja, se você está sem um lugar para congregar, procure a igreja mais perto da sua Bíblia e congregue, e deixe que esses homens de Deus sejam usados por Deus para levar você a crescer espiritualmente, amém? Nós podemos ver esses dons atuando no evangelismo, no pastoreio, no ensino, na edificação e no consolo e no envio de outras pessoas para fazer o mesmo. E segundo ponto que eu quero que nós entendamos, que existem etapas de maturidade espiritual. Nós falamos sobre instrumentos de Deus para o seu crescimento espiritual, mas agora eu quero que nós entendamos que existem etapas. A nossa vida espiritual, ela cresce e ela passa por etapas. E nós precisamos cumprir as etapas. Nós precisamos avançar espiritualmente. Nós não podemos ficar parados, mas nós precisamos entender que há uma carreira proposta para cada um de nós. Avançar dia após dia. Nós precisamos avançar hora após hora, sabe? A vida espiritual é como alguém que sobe uma escada rolante e que desce. Se você parar na escada rolante enquanto ela está descendo, você vai descer junto. Você precisa continuar caminhando o tempo todo, praticando as disciplinas espirituais, orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão uns com os outros, congregando, jejuando. Você precisa praticar as disciplinas espirituais, sabe? Um dia eu estava no shopping Recife e eu vi a escada rolante descendo e eu fiquei curioso, rapaz, como será subir uma escada rolante que está descendo, sabe? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu peguei a escada rolante que estava descendo, eu comecei a subir, e eu percebi que eu estava descendo junto com ela, e se eu subisse devagar, eu ainda descia junto com a escada rolante, e acredite, isso é verdade. Eu comecei a subir rapidamente aquela escada rolante, com medo de algum segurança entrar rapidamente e me expulsar do shopping, e eu subi rapidamente, saí ali, escondidinho ali no shopping, mas eu queria ter aquela experiência para saber como é subir uma escada rolante que desce, sabe? Você não pode parar na vida espiritual. Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa buscar a Deus, adorar o Senhor, sabe? Tem uma campanha antiga que a gente fez há um tempo atrás, que a gente chamava de pão com opa. É isso mesmo. Opa normalmente é quando a gente abre o pão, né? Pão com opa opa, não tem nada. É pão com margarina, não tem nenhuma mortadelazinha, um queijinho. Mas sabe, pão com opa, na nossa brincadeira há um tempo atrás com os jovens, OPA é uma sigla que indica oração, palavra e adoração, sabe? A gente precisa de pão com OPA de manhã, de tarde, de noite. E eu não estou falando de pão que perece, eu estou falando de OPA, oração, palavra e adoração. Você precisa ter uma vida devocional diante do Senhor, orando, lendo a palavra e adorando ao Senhor. Porque enquanto nós praticamos essas coisas, pare tudo, para tudo! Oração, palavra e adoração. O Senhor vai transformando a sua vida e você vai avançando nas etapas espirituais, amém? Até agora a gente falou que Deus estabeleceu alguns instrumentos para que eu e você possa crescer espiritualmente. E agora nós estamos falando que existem algumas etapas para esse crescimento espiritual. Observe o versículo 14 do texto que a gente leu. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, a gente tem que deixar de ser meninos espirituais, a gente tem que deixar de ser criança espiritual, a gente tem que deixar de ser imaturo, a gente precisa avançar, a gente precisa crescer. Eu vou ler mais uma vez esses versículos a partir do 12 e para falar um pouco sobre essas etapas.
Efésios 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, meninos, crianças, infantis, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós temos que crescer espiritualmente, amém? Eu separei alguns versículos que falam sobre isso. Lá em Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, e nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Se nós vivermos uma vida de carnalidade, nós não vamos crescer espiritualmente. Nós precisamos avançar, amém? Nós precisamos avançar e prosseguir, deixar de ser criança. É maravilhoso uma criancinha, um bebê espiritual, guti-guti, a gente brinca, a gente põe no colo, a gente limpa a fralda. Quer dizer, eu nunca fiz isso ainda, né? Vai chegar a minha hora vai chegar, amém? Mas você espera que essa criança cresça, você espera que esse bebê cresça, você espera que ele pare de fazer cocô nas calças, você espera que ele pare de precisar de uma mamadeirazinha na boca, você espera que ele pare de precisar de uma chupeta, porque essa é a expectativa de todo pai e toda mãe, que haja crescimento em seus filhos. Deus espera que nós cresçamos, que nós deixemos as coisas de crianças para trás e que nós avancemos para o alvo, e o alvo é Cristo, irmãos. O alvo é Cristo, o alvo é a imagem de Jesus. Sabe quando você pode parar? Quando você estiver igualzinho a Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, isso não vai acontecer até Jesus voltar, ou até nós irmos ao seu encontro e sermos arrebatados nas nuvens ao seu encontro. Então é necessário que nós cresçamos até que Jesus seja formado em nós. É tão maravilhoso quando alguém olha para nós e diz: rapaz, eu vejo algo diferente em você, eu vejo Jesus na tua vida, eu vejo o brilho de Cristo, sabe? Isso é algo maravilhoso, mas não se engane, você ainda não atingiu um estado de completa crucificação da carne, como se não pecasse mais. Nós ainda somos falhos, estamos passivos do erro. Somente quando Jesus voltar e nos encontrarmos com Ele, nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e nós receberemos um corpo de glória, e não pecaremos mais, e nem estaremos mais fadados aos mesmos fracassos. Mas até esse dia, você precisa avançar, eu preciso avançar, precisamos de oração, palavra, adoração, precisamos avançar, deixar de ser crianças, deixar de ser meninos, deixar de beber apenas leite e avançar para as coisas sólidas, amém? Sabe, tem um versículo lá em Hebreus 5:11 que diz o seguinte: a esse respeito tenho muitas coisas para falar e difíceis de explicar, porquanto vocês têm se tornado tardios em ouvir. Hebreus 5:12: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vocês vos tornaram como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus nos chamou para crescer espiritualmente e discernir não somente o bem, mas também discernir o mal. Então cresça, avance, busca o Senhor, mergulhe na palavra, leia a palavra todos os dias, não como um amuleto que você abre e põe o dedo, mas como alguém que lê todos os dias a palavra de Deus, porque ela é verdadeira comida e verdadeira bebida para a sua alma, para o seu espírito, amém? Existem etapas para o nosso crescimento espiritual. Lá em 1 de João, ele fala sobre filhinhos, jovens e pais. 1 de João 2,12 diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É maravilhoso saber que os nossos pecados são perdoados. É maravilhoso a gente ser filhinho espiritual. Deus olha para nós e diz: filhinho, o seu pecado é perdoado, mas Ele não quer parar aí. Ele quer que a gente avance de filhinhos e se torne jovens espirituais.
E o versículo 13 diz: pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Versículo 14: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Perceba, a Bíblia fala de filhinhos, fala de jovens e fala de pais espirituais. Nós precisamos avançar, gente. Deixar de ser filhinhos, deixar de ser apenas jovens e se tornar pais espirituais, avançar e amadurecer em cada etapa da vida cristã. Corra com perseverança a carreira que te está proposta, a fim de que você possa beber do Senhor e avançar e deixar de ser criança espiritual, amém? Então a segunda coisa que nós falamos essa noite: existem etapas para o nosso crescimento espiritual. A primeira coisa é que Deus estabeleceu alguns instrumentos, algumas pessoas que vão ser nossos professores, nossos técnicos, nossos... Eu ia usar a palavra coach, mas está tão... Não, coach não. Nosso técnico, amém? Deus estabeleceu essas pessoas para ser... Eu não quis usar, eu brinquei com a palavra porque a palavra está muito sendo usada e nós precisamos... que esses homens e mulheres, pastores, homens e mulheres de Deus, sejam instrumentos para o nosso crescimento espiritual. Você precisa deixar isso acontecer. Nós precisamos avançar em cada etapa espiritual. E por último, eu quero que nós entendamos que existe um alvo a ser atingido, amém? Existe um alvo a ser atingido. E eu vou repetir o versículo 12 e o versículo 13. Efésios 4, 12 e 13. Deixa eu ler aqui. Eita glória, Deus é bom demais. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe qual é o alvo? O alvo é que eu e você seja parecido com Jesus cada vez mais. É aquilo que nós já falamos outro dia sobre o propósito eterno de Deus. Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, e Ele estabeleceu instrumentos para que você se pareça mais com Jesus, para que eu me pareça mais com Jesus. Ele estabeleceu etapas para que a gente avance e cresça, e agora Ele colocou um alvo para as nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi com um homem de Deus há um tempo atrás em um acampamento: o alvo, ele é inatingível, o alvo, ele é inalcançável, o alvo está além das minhas possibilidades e está além da sua possibilidade. Sabe por quê? O alvo é Cristo, o alvo é a imagem de Cristo Jesus. Mas embora, ainda que esse alvo seja inatingível, para mim e para você, nós precisamos entender que Ele mesmo nos chamou para viver no sobrenatural, e Ele há de cumprir em nós esse alvo tão almejado, nos ajudando a crescer de uma etapa a outra, cada dia crescer diante do Senhor, até que a imagem de Jesus esteja cada vez mais impressa em nós, em nossas vidas, em nossa face, para que a glória de Deus seja refletida em nossa face, para alcançar outras pessoas. O alvo é Cristo, o alvo é inatingível para mim e para você, mas Ele mesmo fará com que esse alvo seja atingido em nossos corações, se nós nos permitirmos. Apenas deixa esses instrumentos agir na sua vida, apenas avança em cada etapa espiritual, apenas olha para tudo que o Senhor tem feito e quer fazer mais ainda na sua vida, e deixa Ele manifestar o alvo dele na sua vida, amém? E para encerrar essa mensagem, eu tenho algumas coisas para falar para você sobre esse alvo. Ele fala que é para a gente ser levado à perfeita varonilidade, à perfeição de Cristo, à estatura da perfeição de Cristo. Eu pesquisei essa palavra perfeição. Essa palavra perfeição, ela no original grego é teleio. Teleio é uma palavra traduzida por perfeição em vários momentos na Bíblia. E a tradução e a definição que eu peguei foi que a palavra grega traduzida por perfeição do versículo 13 é teleio, que quer dizer levado ao seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo, perfeito. Eu quero dizer que nós precisamos viver hoje esse padrão de perfeição. E qual o padrão para hoje? Que não carece de nada necessário para estar completo. Jesus é tudo o que nós precisamos. Como disse o homem de Deus, Ele é tudo o que eu tenho. E isso não é um lamento, é um brado de vitória. Ele é tudo
tudo que você tem. Eu estou completo em Jesus e nada mais me falta. Mas na perfeição absoluta e completa e total, nós só atingiremos quando Ele voltar nas nuvens e nos encontrar. Um homem de Deus chamado John Wesley, ele confundiu. Ele falou muito sobre santificação e sobre perfeição cristã. E ele achou que nós poderíamos atingir essa perfeição ainda em terra, essa perfeição absoluta. Mas a grande verdade é que nós vamos prosseguir. Para quem entende de matemática vai saber o que eu vou falar. Como um gráfico de um limite, tendendo à perfeição, mas nunca chegando. O gráfico tende a zero, mas nunca chega ali em zero. Aquele gráfico matemático. Você chega perto, coloca lá um infinito, chega perto, mas nunca vai chegar a essa perfeição. Até que Jesus volte ao nosso encontro e transforme as nossas vidas, e nós seremos como Ele é, amém? Porque o veremos face a face. Essa obra que Ele quer fazer em sua vida. Perceba, a Bíblia, eu separei alguns versículos aqui pra gente. 2 Coríntios 3,18 diz: todos nós com o rosto desvendado, eu estou já encerrando, irmãos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quando você para adorar o Senhor, a imagem de Cristo é refletida em você, como o espelho que reflete a imagem de Cristo Jesus. E cada dia você vai ficando mais parecido com Jesus. E onde você chega, as pessoas dizem: eu sinto o bom perfume de Cristo através da sua vida. Então se envolva com o perfume de Jesus, se envolva com a imagem de Jesus e reflita Jesus, amém? Ele apareceu para Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Somente anda na presença de Deus e deixa com que a perfeição cristã, a verdadeira perfeição cristã, se manifeste na sua vida. Que hoje em vida, a perfeição que nós podemos viver é compreender que nada nos falta, que Jesus é tudo o que precisamos. Mas um dia, quando nós o contemplarmos e vermos completamente como Ele é, a nossa vida será totalmente transformada e nós seremos perfeitos como Ele é. Não em glória, não em majestade, não em seus atributos eternos, mas em sua perfeição que pode ser concedida a nós, os seus atributos comunicáveis na sua santificação, amém? Nós precisamos entender essas coisas. Eu quero encerrar essa mensagem lendo o versículo 15. O versículo 15 do nosso texto principal, que diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, amém? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Cresça em Jesus, olhando para Jesus, seguindo a verdade em amor, sabe? A verdade tem que ser dita, mas não é a sua verdade que tem que ser dita, é essa verdade que tem que ser dita. E a verdade não tem que ser dita de qualquer maneira, a verdade tem que ser dita em amor. A verdade dita sem amor fere, mata e destrói. É claro que a verdade dita em amor pode ferir também, porque às vezes a verdade é um pouco dura para as nossas vidas, mas nós precisamos falar a verdade em amor e deixar Jesus nos usar, amém? Eu quero dizer que nós temos um projeto para o seu crescimento espiritual. Deus tem um projeto para o seu crescimento espiritual, e eu comecei a falar sobre esse projeto. Ele colocou homens e mulheres que serão usados para você avançar espiritualmente. Ele colocou etapas para que você possa crescer e deixar de ser criança, menino, e se tornar homem maduro e cresça. Ele colocou um alvo, o alvo é Cristo, é a imagem de Cristo Jesus, é a perfeita varonilidade, é o teleio do Senhor, de maneira que você percebe que nada mais te falta, mas Jesus é tudo que você precisa, essa perfeição que a gente pode atingir hoje. Mas a perfeição maior é quando Ele voltar e nós encontraremos com Ele nas nuvens e seremos transformados, amém? Há um projeto para o seu crescimento espiritual, e eu marquei algumas coisas aqui dentro desse projeto de vida, dentro desse projeto de aperfeiçoamento espiritual. Talvez alguém já lhe evangelizou, lhe convidou para uma de nossas células ou reuniões, para um culto. Talvez alguém já lhe convidou para um dos nossos momentos marcados para impactar. Nós estamos tendo alguns momentos marcados para impactar, são alguns cultos jovens, são acampamentos, são encontros de jovens, são conferências que nós teremos, e você tem um privilégio ali de ser edificado nesses momentos, sabe? Talvez você tenha entregado a sua vida a Jesus, e ao ter entregado a sua vida a Jesus, você foi consolidado, acompanhado por alguém, recebeu uma sequência de estudos
que algumas igrejas vão chamar de anjo da guarda, outros vão apenas de consolidação ou de consolidador, para que você possa ter a sua vida edificada, a sua nova vida em Cristo Jesus. Então você foi orientado a se batizar, a entregar a sua vida a Jesus de uma maneira completa, firmando essa aliança através do batismo, com um selo de aliança. O batismo é como um colocar de aliança no dedo da mão de casado, sabe? Quando você entrega a sua vida a Jesus, é como se você tivesse tendo a oportunidade de selar essa entrega através do batismo. E assim como a aliança é o selo de um casamento terreno, o batismo é como que um selo e uma confissão pública da sua união com Cristo, amém? Jesus não quer namorar com você, Jesus quer casar com você, amém? Então entregue sua vida a Jesus e se batize, porque Ele não quer namorar com você, Ele quer casar com você e se unir de maneira eterna com a sua vida, onde nada nem ninguém poderá separar, amém? Como a gente cantou, nada poderá nos separar do amor de Deus. E perceba, sabendo que você precisa crescer e avançar, nós temos os cultos de ensino, as igrejas sérias têm cultos de ensino, tem escola bíblica dominical, tem escola de ensino para que você possa aprender. Então frequente a escola dominical, frequente o culto de ensino, aprenda a palavra de Deus e também não somente leia a Bíblia, mas ore, participe das reuniões de oração, de vigílias, de reuniões voltadas para a oração, a fim de que o seu coração seja incendiado e seja aquecido. E por último, eu quero fazer um merchandising, sabe? Eu quero fazer um merchandising aqui de mais um instrumento, de uma ferramenta para que você possa crescer espiritualmente. Ainda esse mês de junho, não de maio, mas em junho a gente vai estar falando de forma mais direta sobre o nosso curso de preparação ministerial. Sabe, eu tive pensando e meditando muito sobre isso. Ele vai ser transmitido gratuitamente pela nossa página do Facebook. Nossa página do Facebook, Marcados Atos 17.6, ou Marcados para Impactar, você vai achar a gente. A gente vai transmitir um curso de preparação ministerial que vai ser... está sendo preparado com muito carinho, com muito zelo, para que você possa crescer espiritualmente. Mas perceba, vai ser transmitido gratuitamente as aulas. Mas se você se matricular, você vai ter acesso a alguns materiais exclusivos. Dentre apostilas, mentoria, suporte, um grupo de WhatsApp e de Telegram com os professores que darão todo o suporte para que você possa avançar nesse crescimento espiritual e também obterá o certificado, amém? O curso ele acontecerá com 4 semestres, com professores qualificados, com homens e mulheres de Deus experimentados na palavra, que são esses instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então fica aí esse merchandising aí, repito, nós vamos transmitir gratuitamente pela nossa página do Facebook, para que você possa aprender, crescer. Mas se você quiser muito mais do que assistir às aulas, mas ter um suporte de crescimento espiritual na sua vida ministerial, na sua vida com Deus, você faz a sua matrícula. O curso vai custar apenas R$240 por semestre. Então, muito barato, R$240 por semestre. Você faz sua matrícula, vai obter o seu certificado, o suporte e vai ter acesso às lives exclusivas que serão feitas apenas para alunos matriculados, amém? Mas as aulas em geral serão públicas para todos. Então é isso, irmãos. Essa é a palavra que nós temos para essa noite.